segundo período! Vamos para a nossa primeira atividade? Mas antes de nós falarmos da primeira atividade, nós vamos relembrar a atividade de ontem, que foi a atividade da receita da Magali. Todo mundo lembrado? Então, na receita da Magali, nós estudamos e aprendemos aqui um pouquinho que o texto receita, ele vem com várias informações e instruções. Então, nós aprendemos a fazer uma receita quando a gente olha para ela e segue o passo a passo dela, as instruções que ela traz. Vamos ver outros tipos de texto, que é muito importante para a gente aprender nesse momento? Por exemplo, um bilhete. Alguém aí já ganhou uma carta? Já ganhou um bilhete? Então, no bilhete, quando a gente vai fazer um bilhete, a gente sempre coloca o nome para quem a gente vai mandar. A gente sempre manda um recado para essa pessoa. E a gente sempre assina também, coloca o nosso nome pra gente saber, pra pessoa saber que foi a gente que mandou. Isso é um bilhete. E é também um texto, um tipo de texto. Porque lá, além de ter várias palavras, tem as frases que quando a gente lê, a gente entende o que está escrito. Certo? Outro exemplo. Um próprio livro de história. Quando a gente abre, tem várias, além das imagens, tem várias palavras e várias frases que formam um texto também. E quando a gente lê, a gente entende esse texto que tem sentido. Esse também é um tipo de texto. Então, quando a gente recebe uma carta, quando a gente envia uma carta, um tipo de leitura, um tipo de livro de história também é um texto. Sabe onde tem mais texto também? Quando a gente pega um shampoo, lá atrás vem as instruções de uso e vem vários textos que dão informações para nós também. Assim como a carta traz informação, assim como o livro traz informação, atrás das embalagens de shampoo, atrás das embalagens de alimentos lá da cozinha também vem várias informações atrás. Por exemplo, no shampoo tem as instruções de uso. Se a gente seguir essas instruções de uso, nós vamos saber exatamente como a gente tem que usar. E aí vai dar certo pra gente, vai dar um bom resultado. Por exemplo, o shampoo. A gente usa como? No cabelo seco ou no cabelo molhado? Então lá a gente consegue ver como que a gente pode usar esse shampoo. Certo, gente? E assim também a receita, que nem a receita de ontem que a gente viu da Magali. Para ter uma receita, o texto da receita, ele tem um título, que é o nome da receita, certo? Então a gente consegue ver pelo título que receita é que é aquela, a gente vai descobrir se é uma receita de doce, se é uma receita de sal. Então a gente vai descobrir pelo título da receita. A gente também tem uma lista, na receita tem uma lista de ingredientes. O que vai ser usado naquela receita? Será que vai ser usado farinha? Será que vai ser usado uma fruta? Será que vai ser usado os ovos? Sempre tem a lista de ingredientes e a quantidade de cada ingrediente. É muito importante seguir aquela quantidade. Que, assim como no shampoo tem as instruções, na receita também, se a gente não segue aquela quantidade, pode ser que a receita desande e não dê certo, ok? Então é muito importante que a gente siga a quantidade certa dos ingredientes da receita para a receita ficar gostosa e dar certinho. Outra coisa legal, o modo como se faz essa receita. Então, depois que vem os ingredientes, vem a maneira como você deve preparar essa receita. Se você precisa picar os ingredientes, se você precisa misturar, se você precisa bater no liquidificador. Então, você consegue saber como que você deve fazer essa receita seguindo as instruções. Que é também um texto que tem várias palavras, várias frases e tem um sentido. Quando a gente lê, a gente entende o que é para ser feito. Claro que vocês vão ler com a ajuda de um adulto, certo, pessoal? O que é muito importante. Então a receita é isso, tem todo esse passo a passo para vocês aprenderem pra gente saber como que se monta uma receita, certo? Então vamos lá. Para nossa primeira atividade, como nós vimos da receita da Magali, tinha as quantidades dos ingredientes, certo? E a maneira de como preparar. Aí agora, com papel e lápis na mão, vocês de casa vão escrever uma receita. Isso mesmo, não é preciso fazer, não é preciso fazer. Nós apenas vamos trabalhar a quantidade dos ingredientes.
Certo, galera? Então nós vamos trabalhar uma receita e a quantidade dos ingredientes para a gente entender qual ingrediente tem mais, qual ingrediente tem em menor quantidade, quais ingredientes vão ser usados numa receita, porque na receita da Magali nós vimos, não vimos? Que ia legumes, ia o pão e vários outros ingredientes. Agora eu vou falar uma receita para vocês. E vocês vão escrever essa receita. Tia Natália, mas eu não sei escrever. Não se preocupe, nós não vamos escrever as palavras. Nós vamos desenhar essas quantidades. Por exemplo, se a tia Natália falar que vai 3 bananas, quantas bananas vocês vão desenhar? 3 bananas, certo? Não precisa escrever, é só mesmo representar com um desenho, tá, família? É só mesmo pra gente observar e quantificar, saber trabalhar essas quantidades agora nessa receita, tá bom? Então é uma atividade de desenho, certo, galera? Então vamos lá. A receita que a tia Natália vai passar pra vocês é uma receita também saudável, é uma opção de lanche. Algumas crianças pode ser que já tenham comido essa receita. Quem não comeu, quem tiver interesse de fazer, pode fazer com a família, tá bom? E depois vocês me contam. A receita de hoje é panquecas. Panquecas. Nós vamos fazer panquecas coloridas. Ai, como que é isso, tia Natália? Anotem os ingredientes pra gente conseguir montar essa receita, tá bom? Então vamos lá. Primeiro de tudo, nós podemos usar as medidas. A gente pode usar uma caneca grande ou um copo grande, uma caneca pequena e um copo pequeno. Nós podemos usar colheres grandes para medir, uma colher grande, uma colher pequenininha de cada ingrediente. Então, conforme a tia Natália for fazendo, vocês desenhem de acordo com o tamanho que a tia Natália for falando, certo? O primeiro ingrediente de hoje da nossa receita de panquecas coloridas são 2 xícaras de farinha de trigo. 2 xícaras grandes de farinha de trigo. Quantas xícaras grandes vocês vão desenhar, gente? Vai lá, desenha 2 xícaras grandes de farinha de trigo. Família, é muito importante que podem pausar o vídeo quando for necessário, tá bom? Para a criança estar produzindo atividade. E depois a gente retoma de onde parou. Então, o primeiro ingrediente foram 2 xícaras grandes de farinha de trigo, certo? O segundo ingrediente é 1 xícara grande de leite. O terceiro ingrediente são 3 ovos. Só desenhe, não precisa escrever a palavra, tá, gente? Não precisa escrever farinha de trigo, não precisa escrever o leite, não precisa escrever ovos. Somente o desenho, tá bom? O próximo ingrediente, 1 cenoura pequena. O próximo ingrediente é 1 colher grande de óleo. E por último, o último ingrediente é 1 colher pequena de sal. Isso mesmo, gente. Esses foram os ingredientes: farinha de trigo, leite, ovos, cenoura, óleo e sal. 6 ingredientes da nossa receita, certo? Mas não parou por aí não. O que nós falamos antes? Que para fazer uma receita, além dos ingredientes, a gente precisa das instruções, do modo de preparo. Como que se prepara esse alimento? Será que tem que misturar tudo e já colocar na panela? Como que funciona? Vamos lá? O modo de preparo desse ingrediente, dessa receita, você vai bater todos os ingredientes no liquidificador. Quando bater todos os ingredientes no liquidificador, bater bem, até misturar todos, unte a frigideira e acrescente aos poucos o ingrediente, essa massa. E vai virando as panquecas coloridas. Coloridas porque, no caso, elas vão ficar que cor, gente? Laranja, certo? É um alimento saudável e vocês podem rechear com carne moída, frango desfiado, bastante queijo, presunto e queijo, que fica bem gostosa e saborosa. Essa foi a nossa receita de hoje. Muito importante que vocês tenham escrito os ingredientes, usando as medidas, as xícaras, as colheres, a quantidade dos ovos, que depois a gente vai ver essa receita, tá bom? Um beijo pra vocês e daqui a pouco nós passamos para a segunda atividade. Tchauzinho!